Eu sou o professor Júnior, eu sou professor de matemática, aqui dos primeiros anos A e B da Escola João Dias, né? E estamos aqui em mais uma aula hoje para passar para vocês a questão de conjuntos, né? Vimos na aula anterior a parte conceitual, o que é conjunto, a forma de se representar, né? Vimos também a leitura em relação a sentenças matemáticas, a como a gente pode interpretar a questão dos conjuntos. E hoje nós teremos a continuação desse assunto e nós vamos estudar, então, a parte mais de relações entre os conjuntos. Comparações que a gente consegue fazer entre um conjunto e outro, né? E entender na linguagem matemática também como que a gente consegue representar esses conjuntos, tá? Então, vamos começar. Vamos lá. Então, a primeira delas, a gente vai falar um pouquinho sobre igualdade de conjuntos. Igualdade de conjuntos, o próprio nome ele já diz, né? São conjuntos iguais. Então, eu trouxe aqui para vocês que, obviamente, quando a gente pega dois conjuntos, é inevitável que algum tipo de comparação a gente consiga fazer entre eles, né? E dá para a gente perceber se um conjunto ele é igual ao outro. Como que eu percebo? Se todos os elementos, né, que pertencerem a um conjunto, eles também pertencem ao outro conjunto. Então, a gente tem aqui, olha, a gente pode afirmar, então, que dois conjuntos eles são iguais ou não, verificando cada um dos seus elementos. De novo, ainda que eles estejam em ordens diferentes, a gente pode afirmar que esses conjuntos eles são iguais. Então, a gente tem aqui o conjunto A formado, né, pelos elementos 0, 1, 3, 4 e 8, e a gente tem um conjunto B formado pelos elementos 8, 4, 3, 1 e 0. Então, percebam que eu coloquei aqui no diagrama de Venn, né, a representação desses dois conjuntos. Então, eu tenho o conjunto A e o conjunto B, e neste caso, eu posso afirmar que esses conjuntos eles são iguais, que o conjunto A ele é igual ao conjunto B, porque os elementos que pertencem, os elementos que fazem parte deste conjunto, eles são elementos iguais, tá certo? Então, aqui essa parte da igualdade dos conjuntos, ela é bem simples. É mais, de fato, essa comparação entre eles, verificando os seus elementos, e se os elementos eles forem iguais entre um e outro, a gente pode afirmar que esses conjuntos eles são iguais. Perfeito? Perfeito, professor. Sim. Muito bom. Vamos lá. Aí, continuando aqui. A apresentação. Muito bem. Estão vendo a apresentação, né? Vamos continuar aqui. Então, agora a próxima. A próxima é uma relação de pertinência, né? O próprio nome já diz, pertinência é igual a pertencer, né? Então, é essa a relação que a gente tem que fazer. E aí, nós temos aqui a parte conceitual dessa relação de pertinência. Então, a gente tem lá, por exemplo, a gente pode dizer que um elemento ele pertence ao conjunto ou ele não pertence a esse conjunto. A gente tem essa autonomia, né, de dizer isso. E aí, para representar essa relação entre os elementos e os conjuntos, né, a gente tem esses símbolos. Então, a gente tem esse símbolozinho E, que se lê, né, pertence, e quando ele tem um traço, né, atravessado na letra, né, se lê não pertence. Então, é a negação, né, é ao contrário. Toda vez que eu tenho um traço, né, passando no meio dessa letra, significa sempre ao contrário do que eu estou lendo. Então, se o E estiver sozinho, significa que ele pertence. Se ele não estiver sozinho, significa que ele não pertence. E aí aqui eu trouxe uma relação, né, um conceito, um exemplo bem simples, mas porque este é um assunto também, é uma relação que a gente não tem tanta dificuldade de conseguir interpretar. Então aqui eu tenho, por exemplo, o conjunto P. Esse conjunto P ele é formado pelos números pares. Então eu coloquei aqui para vocês, dentro de chaves, o conjunto P. Então eu tenho aqui, olha,
o número 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Porque esse conjunto ele é infinito, né? Ele está me dizendo que ele é formado pelos números pares. E a relação que eu consigo fazer é a seguinte, né? Eu consigo afirmar que o número 7 ele não pertence ao conjunto P. Porque esse número 7 ele é um número ímpar, né? Então eu posso afirmar que ele não pertence. Então vejam a comparação. O que não estiver dentro deste conjunto, eu vou afirmar que ele não pertence, né? Não faz parte dessa relação do conjunto P. Né? E o número 12, obviamente, ele é um número par, então eu posso afirmar aqui que ele pertence ao conjunto P. E eu faço esse tipo de representação. Então é extremamente importante que vocês, ao observarem uma sentença matemática, ou que vocês forem interpretar, ler algum conceito matemático que tiver esses símbolos, é que vocês já tenham em mente de que a representação deles é de pertencer e não pertencer. Beleza, gente? Tranquilo até aqui, certo? Bem simples. Sim. Muito bom. Agora, a próxima relação que a gente tem aqui é a relação de inclusão, tá? E aí a gente tem aqui alguns símbolos que significa que a gente tem o contém e o não contém, ou o está contido, ou não está contido, certo? Então a gente tem aqui, olha, de novo, quando a gente for fazer uma comparação, quando a gente for comparar dois conjuntos, né? A gente pode se deparar aqui com diversas relações. A gente já viu a relação de pertinência, a gente já viu a relação da igualdade, agora a gente vai ver a relação da inclusão, tá? E aí estamos aqui, olha, quando todos os elementos de um conjunto pertencerem, né? Quando todos os elementos de um conjunto A pertencem também ao conjunto B, ou seja, os mesmos elementos também pertencem ao conjunto B, eles são iguais, eu posso dizer que o A ele está contido, olha o símbolo, ó, está contido no conjunto B, né? Ou que A está contido em B, obviamente, né? É como se ler aqui a sentença. Aí, por exemplo, eu tenho o conjunto A, que ele é formado pelos números 1, 2 e 3. E eu tenho um conjunto B, que ele é formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? Como que eu faço essa representação? Então, eu coloquei aqui para vocês uma representação pelo diagrama de Venn, certo? E aí nós temos aqui, então, o conjunto B, que é o maior conjunto entre esses dois, certo? O conjunto B ele tem 6 elementos ao todo, e o conjunto A ele tem 3 elementos ao todo. E aí eu consigo afirmar por meio do diagrama que dentro do conjunto B eu tenho também todos os elementos que pertencem ao conjunto A. Tá vendo dentro aqui desse diagrama azul, que é o conjunto A? Então aqui eu posso afirmar que o A está contido no B. Ou seja, todos os elementos do A pertencem ao conjunto B. É uma outra relação que eu posso fazer. E aqui do lado, né, eu posso dizer o seguinte, que o conjunto B, ele contém os elementos do A. Ou seja, dentro desse conjunto B, eu tenho elementos que pertencem ao conjunto A. Né? Então, eu posso fazer essas duas relações. O está contido e o contém. Beleza? Aí, o está contido é que eu pego um conjunto e está dentro do outro. E o contém eu pego o conjunto maior e falo que dentro desse meu conjunto, eu tenho os elementos que pertencem ao outro conjunto, no caso, ao conjunto A. Né? Aí aqui eu coloquei uma dicasinha para vocês. Olha, ao lado da abertura do símbolo, tá vendo aqui na abertura, a parte onde o símbolo ele é aberto, né? Ele sempre ficará virado para o conjunto que é maior. Então, é extremamente importante que vocês fixem aqui para vocês essa ideia, essa dica. Que o lado do símbolo, né, a parte que está aberta ao símbolo, significa
né? Ele sempre vai estar ao lado do conjunto que ele é maior, perfeito? E, obviamente, gente, tudo que estiver diferente disso que eu falei para vocês, a gente tem a relação do não contém ou não está contido, ok? Então, se tiver algo de diferente deste conceito, significa que ele não contém ou não está contido. Agora aqui, em relação a essa relação de inclusão, alguma dúvida? Não. Não, professor. Eu tô Ficou- até anotando assim pra não me confundir depois. Perfeito, tá? Isso daqui precisa ficar bem claro para vocês. Essa relação de inclusão, ela, de fato, é a mais confusa, né, aos olhos de quem está começando a estudar ou está relembrando este conceito que já foi passado em anos anteriores. Então é importante que vocês mencionem aqui comigo. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, me fale, tá bom? Ok. Tá bom, professora. Muito bom. Tá, então, continuando aqui. Próximo. É a questão de subconjuntos, né? Subconjuntos são conjuntos formados por meio de um conjunto geral, tá? Então aqui é importante a gente ter essa relação. Então olha que legal aqui, olha. Quando acontece uma relação de inclusão, né, que é o que a gente estava estudando no slide passado, ou seja, o conjunto A ele está contido no conjunto B, a gente pode afirmar e dizer que esse conjunto A ele é um subconjunto do B. Ele é um subconjunto. Eu tirei uma parte do conjunto B e formei o conjunto A, por exemplo. Tá? Então, olha, o subconjunto ele continua sendo um conjunto. Ele também é um conjunto. Né? Mas a gente pode classificar, obviamente, ele como um subconjunto desse maior que a gente estava estudando. Né? Então, eu coloquei aqui um outro exemplo para vocês. Então, olha, a gente tem aqui o conjunto A formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? E a gente tem aqui como subconjuntos desse conjunto A, a gente tem vários exemplos. Olha, eu tenho aqui, ó, o conjunto B que eu formei por meio dos elementos 1, 2 e 3. Eu tenho o conjunto C, que eu formei por meio dos números 1, 3, 5 e 7. Tá? Tem o conjunto D, que é um conjunto unitário, que só tem o número 1, por exemplo. Ele só tem um elemento. Né? Ou até mesmo a gente pode dizer que o conjunto A, ele também é um subconjunto dele mesmo. Tá? Também posso afirmar isso. Porque eu estou fazendo uma relação entre um conjunto e outro. Né? Estou fazendo aqui uma comparação. Beleza, gente? Então, eu tenho um conjunto e dentro desse conjunto eu posso separar alguns elementos. Fazendo essa separação de elementos, eu posso considerar este conjunto como sendo um subconjunto desse que eu tive a relação, desse conjunto na época que eu fiz a comparação. Beleza? Beleza, professor. Beleza. Muito bom, simples. Aí, vamos lá. E aí, para a gente finalizar, eu tenho o conjunto das partes. Né? Tem algumas classificações aqui de conjuntos que a gente precisa também ter a ideia da existência deles. E aí a gente tem aqui do lado, olha, conhecemos como conjunto das partes todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. Né? Então, todas as partes que eu pego desse conjunto, eu posso classificá-lo de alguma forma. Né? Eu estou separando uma parte desse conjunto, então eu posso classificar esse conjunto de alguma forma. Tá? Então, a gente tem aqui do ladinho direito, olha, conjunto vazio, representado aqui por meio de chaves, significa que não tem nenhum elemento. O conjunto vazio é aquele que não possui nenhum tipo de elemento. Conjunto unitário, aquele conjunto que possui apenas um único elemento, né? Sempre representado por meio
chaves ou por meio do diagrama de Venn, tá? Os conjuntos, eles sempre precisam estar dentro de alguma coisa. E é dentro do diagrama ou dentro de chaves, beleza? Então é importante que nos exercícios que vocês responderem, né, até nesses que eu até já passei para vocês, as respostas, toda vez que eu estiver pedindo que vocês sinalizem qual é o conjunto da formação, né, eu preciso que esse conjunto ele seja dentro de chaves ou dentro do diagrama de Venn. Eu não posso deixar esse conjunto solto, tá? Senão eu não entendo ele como sendo um conjunto. Eu entendo só como sendo uma relação de números e ponto final. Então é importantíssimo que vocês sempre relacionem eles, os conjuntos, os elementos, que eles estejam dentro de chaves ou do diagrama de Venn, tá? Obviamente que o mais usual é o chaves, né? São as chaves. O diagrama, quando o exercício pedir para representar, a gente representa por meio dele. Então a gente tem conjunto com 2 elementos, só tem 2 elementos que pertencem a ele, com 3, com 4 e assim por diante. Beleza, gente? Então aqui são algumas classificações simples que é importante vocês terem na mente de vocês. Até aqui alguma dúvida? Não. Não. Não, professor. Muito bom. Então é isso, né? Hoje a nossa aula foi uma aula de fato mais simples, uma aula mais conceitual para vocês, né? Na sequência, eu mandarei para vocês alguns exercícios, né? Para que vocês treinem esse conceito e que vocês também me enviem, tá bom? Tá. Ok, professor. Então, muito bem. Tá, professor. Eu vou finalizar aqui então a gravação. Só um momento, por favor. Professor, aquela que o senhor mandou faz pouco tempo também com o conjunto. Pode entregar até quando? Então, tenta me entregar até o final dessa semana, tá? Deixa eu só finalizar aqui, só um minutinho.